Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Boa noite, Dona Mariazinha. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor ser em mim. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Com muita fé, muita esperança, muita alegria no coração, nós estamos aqui para receber a boa nova, para esse evangelho e esses ensinamentos do Cristo renovados e redivivos a partir da interpretação dos Espíritos, a partir de um entendimento do ser do ponto de vista espiritual, que estende, que tira véus, que abre as nossas mentes para a compreensão de uma vida além, né? De algo que transcende o tempo, né? Então nós estamos em contato com a doutrina espírita, com a retirada dos véus da ignorância, com as trevas do orgulho, para que a gente enxergue verdadeiramente a mensagem do Cristo,
de uma forma ampla, né? De forma a nos mostrar a continuidade da vida, a pluralidade das existências, nos mostrar Deus como infinito amor, como a causa criadora de todas as coisas. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos bons espíritos que coordenam os trabalhos do Jornal Centelha Divina, da União Espírita Alagoense, que nos fortaleça em nossa jornada de autoiluminação através da doutrina espírita, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações para a compreensão da mensagem que receberemos nessa noite. Rogamos a estes espíritos que nos assistem, ao nosso anjo guardião, que torne os nossos corações dóceis e que espalhe sobre nós, nossas famílias, amigos, familiares, nossos irmãos, nossos vizinhos, nosso bairro, que derrame os bálsamos da luz e da paz, da esperança e da fé, para que consigamos seguir enquanto fraternidade universal. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a tua digníssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Ana. Vamos lá. Estamos na questão 151. O todo universal. Então, aqui de O Livro dos Espíritos, questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Os espíritos respondem: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estais em uma assembleia, és parte integrante dela e, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, eles trazem, essa questão de nós, embora estejamos inseridos em um todo, temos a nossa individualidade, seja encarnados ou desencarnados.
Vamos ver o que o nosso irmão Miramês tem para nós aqui de interpretação para essa questão. A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal e nos parece, por expressão, que ela se desfaz perdendo a consciência de existir. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que isso não acontece. A alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações que vier a passar depois da desencarnação. Por vezes, perde a consciência temporariamente para retomá-la com toda a sua lucidez. Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sobre as bênçãos de Deus. A doutrina dos espíritos é o consolador prometido pelo Mestre como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos para entendermos na sua profundidade o que falou aos homens da época e o que os de hoje devem escutar, por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Oi, Alex, seja bem-vindo. Muitos dizem convictos ao pé da letra: o Cristo voltará, sem atinar como será essa volta. Ele já veio por muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimento. O Senhor nos aparece pelos processos do amor. O Espírito é imortal e, como comprovação dessa verdade, podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos espíritos por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênese ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas. Que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a nossa consciência. Com relação ao todo universal de que fala alguma escola, em parte não é um erro, pois, queiramos ou não, estamos sempre pertencendo a um todo. Nós, encarnados e desencarnados, somos um todo no mundo em que habitamos. Um país é um todo, assim como uma cidade ou uma família. Entretanto, não perdemos a nossa individualidade, mesmo pertencendo a esse todo. Somos livres na liberdade que Deus nos deu, e ela cresce com o crescimento dos nossos atributos espirituais. Não nos percamos em jogos de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, dando-nos a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, fazendo-nos livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal. Porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus,
que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Então, a explicação de Miramês deixa bem claro o quanto nós somos seres espirituais, individuais, consciências cada vez mais despertas das nossas capacidades, da nossa liberdade, das nossas potências espirituais. Então, cada vez nós vamos alcançando maior consciência e tomando maior contato com a verdade através do Cristo e dos seus ensinamentos. E como falei no início, a doutrina espírita vem para nos tirar os véus do entendimento sobre o que o Cristo queria verdadeiramente nos dizer, que ao longo da história foi corrompido, foi deturpado. E coisas que ainda não era possível compreender. Nós estamos aqui dia de domingo. Alex, você tá novo por aqui. Dia de domingo, Alex, você acredita que eu falei seu nome e a Alex acendeu a luz? Mas deixa pra lá, né? Nós, dia de domingo, fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. E eu estou na questão 151. Aí a gente estuda o Livro dos Espíritos e traz a interpretação desse livro, que é Filosofia Espírita, que é ditado pelo espírito de Miramês. Essa Alexa tá tomando a sua individualidade, viu? Vamos agora para a questão 152. Nós estudamos 2 questões a cada domingo, sem pressa, porque a intenção de estudar a doutrina espírita é refletir, refletir os seus ensinamentos e as perguntas e as respostas. E aqui nesse caso a interpretação de Miramês, que nos traz essa luz para clarear algumas coisas que a gente ainda não entende. Mas vamos para 152. Que provas, Kardec pergunta, que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Vamos lá, vamos nessa jornada. Kardec pergunta, quais são as provas que a gente pode ter dessa individualidade da alma após a morte? Miramês, não vá confundir com biscoito, não. A resposta dos espíritos foram: não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Muitas pessoas, têm bastante dificuldade, ou por serem céticos, completamente céticos, ou por serem muito materialistas, de sentirem, de perceberem, além até dos sentidos, dos 5 que nós mal utilizamos, percepções do ambiente, percepções, vamos dizer, energéticas do ambiente que nos circunda. Algumas pessoas têm bastante dificuldade de entender e sentir, essas vibrações. Mas algumas pessoas são mais sensíveis, e mesmo estes muito céticos, em algum momento, sonham, Não é possível que uma pessoa nunca tenha sonhado na vida. Eu não conheço. Realmente, se tiver, manda aí uma mensagem para nós, para a gente procurar saber o que acontece nesse cérebro. Porque, normalmente, mesmo que sejam sonhos ou pesadelos, nós temos, e temos também intuições. O que a gente acha, e também temos os famosos pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos que são bastante estudados e explicados pela psicologia, mas que algumas vezes, alguns destes,
pensamentos intrusivos. Se a gente estiver bem atento sobre nós mesmos, a gente vai perceber que eles não vieram da nossa própria individualidade. Que são coisas que não partiram, por mais que criativa que seja a minha mente, que eles não vieram de mim mesmo. E muitas vezes são pensamentos, né? Esses pensamentos intrusivos, eles são lesivos para nós, eles são destrutivos, né? Tanto da nossa autoestima quanto da nossa imagem. Então a gente precisa ficar atento. Os mais céticos, os mais materialistas também precisam estar atentos, porque quando a gente se conhece, a gente sabe até onde vai a nossa imaginação, a gente sabe até onde vai os nossos pensamentos, mas chega uma hora que você diz assim, não, isso aqui não é possível, eu não estou pensando um diacho desse, né? Não pertence à minha natureza, né? Eu já tive pensamentos assim, não, isso aqui, pelo amor de Deus, não é meu, eu não tenho essa índole, vamos dizer assim, né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento já em caminho de acontecer, porque você sabe o que é seu e o que não é. E nesses momentos, talvez, seja um pouquinho mais fácil da gente perceber as individualidades que não fazem parte da nossa esfera energética e espiritual. Boa noite, Cláudia, Galvão, Maria Lúcia, sejam bem-vindas. Estamos na questão 152. Tem uma nota de Kardec aqui nessa pergunta e eu vou ler antes da interpretação de Miramês para a gente fazer a nossa prece e concluir, certo? Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria umas das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse após a morte o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebem no mundo invisível seriam todas idênticas. Desde, porém, que de lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, de lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando estes seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres, e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Boa noite, Glória Argolo. Seja bem-vinda. Tem uma obra, né? A primeira obra de Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa, né? Aqui no plano terreno, uma pessoa que teve poucas oportunidades de estudo, né? Vocês conhecem a história de Chico Xavier, um homem muito simples.
E aí, a primeira obra que Chico Xavier publica traz uma coletânea de poemas, né, e contos assinados por grandes nomes da literatura brasileira e mundial. E esse livro foi extremamente estudado por mestres em literatura do mundo. E todos os textos de diversas formas literárias, das mais diversas formas literárias, né, com seus estilos, foram considerados dentro do patrimônio de cada um desses autores como textos deles, escritos no mesmo estilo literário, na mesma forma que eles escreviam. Chico Xavier jamais poderia escrever, imitar, né, todos aqueles estilos literários e todos aqueles autores com tamanha precisão. Essa questão da individualidade, para mim, nesse livro, eu sempre fiquei muito intrigada com o livro Parnaso de Além Túmulo, porque ele vem sendo o primeiro da psicografia de Chico Xavier e com toda essa polêmica envolvendo, e no fim, nenhum dos estudiosos que fizeram análise literária dos textos, tem diversas discussões, apontam qualquer equívoco. E sendo Chico Xavier uma pessoa de pouca instrução, né, ainda mais questionável se tornou a autoria dele, né? Porque não poderia ter sido ele próprio a ter escrito aqueles textos de autores diferentes e imitando, né? Vamos dizer assim, imitando cada um daqueles estilos. Então, para mim, né, torna-se evidente só com essa obra. Eu nunca tive dúvida da espiritualidade, mas me intriga as coisas, né? Mas eu nunca tive dúvida da espiritualidade, porque eu tenho um sentido, assim, eu tenho percepções, né? Então, na minha cabeça nunca foi um questionamento. Mas quando eu entrei em contato com as literaturas, eu me questionei, né? Sobre aqui, André Luiz. Vocês sabem como é o estudo de André Luiz, também psicografado por Chico Xavier? Ele tem uma medicina extremamente avançada para o ano que esses livros foram para os anos que esses livros foram psicografados. Os livros de as coisas que André Luiz ditou nos livros para Chico Xavier estão sendo descobertas pela medicina agora. Algumas das coisas, né? Que são medicina utilizada no mundo espiritual. Os livros de Chico Xavier, mais uma vez vou repetir, uma pessoa com pouca instrução, né? Pouca escolaridade. Os livros de Emmanuel contam histórias de forma extremamente detalhada de períodos da história, por exemplo, em Roma, né? 2000 anos atrás. E trazem uma precisão que só foi encontrada nos livros estudados lá em Jerusalém, por exemplo. Que Chico Xavier não tinha acesso a essa história, a esse histórico relacionado, por exemplo, aos senadores em Roma, né? E os personagens e as tramas existindo perfeitamente em registros de livros, né? De antigos documentos que Chico Xavier não teve acesso. Porque em 1940 não tinha internet para ele pesquisar na internet, né? Então tem algumas coisas que realmente demonstram, estou falando de 3, né? Falei Emmanuel, André Luiz, 3 não, porque Parnaso de Além Túmulo tem uma quantidade grande de autores,
Então eu falei de uma quantidade grande de autores que demonstram a sua individualidade na escrita dos livros espíritas, né? Então André Luiz, com essa matemática, com essa medicina extremamente avançada, né? Emmanuel, com fatos históricos que sem internet Chico Xavier não tinha como copiar de lugar nenhum, e o Parnaso de Além Túmulo, né? Que traz esse manancial literário que é muito lindo. Então, só nesses exemplos... Oi, Tati, seja bem-vinda. Só nesses exemplos, a gente tem uma verificação das individualidades que se comunicam através da doutrina espírita e que demonstram a continuidade das nossas existências como seres únicos, como seres individuais, como consciências que ainda, né, se manifestam no mundo em uma outra dimensão. Eu vou ler a interpretação de Miramês para a resposta 152. Miramês, esse livro aqui, ele tem na internet, né? A pessoa pode acompanhar a leitura também dele na internet. Tem Livro dos Espíritos comentado por Miramês. Aí lá você vai apertando as questões e tem a questão de Kardec, a resposta dos Espíritos e embaixo tem comentário de Miramês. Vamos a 152. Provas irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram, né, de alguma forma para comprovar que eles apenas tinham, né, que eles não morreram junto com o corpo. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois poderemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem, e da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida, pois se ele vive eternamente e somos seus filhos, temos direito também a uma vida eterna. É uma vertente de pensamento, né? As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segregando na sensibilidade de suas consciências que a vida continua em todas as direções. E essa é a maior alegria do espírito em saber que o túmulo não é o fim. Eu vou fazer uma pausa aqui porque tem uma coisa que é muito interessante que eu acho. Sobre a pluralidade das existências, né? Nós temos uma sede de nós mesmos, né? Por conhecimento. De nós mesmos, de busca, né? Nós temos uma sede, inclusive a nossa consciência nos acusa. Não existe ninguém que não tenha este exame de consciência. Se você faz uma besteira, em algum momento ou no mesmo momento, às vezes é na mesma hora, você acabou de falar uma besteira, na mesma hora a consciência começa, oh meu Deus, pra que eu falei isso? Por quê? Se a gente não precisasse, e isso é inerente do ser humano, gente, se a gente não precisasse aprender com as nossas experiências, por que a nossa consciência ia nos acusar? A gente ia ser todo mundo igual a psicopata, não fez, né? Liga, tchau. E por isso ia ficando. Mas não. Nós, às vezes, passamos meses pensando por que a gente fez aquilo. Por que a gente abriu a boca naquela hora. Né? Então, este exame de consciência
demonstra que existe um desejo inerente nosso para o bem e para o crescimento. Tanto para o crescimento intelectual, quanto para o crescimento moral. Porque, embora não pareça, né, na humanidade, não, às vezes pode parecer que a gente está caminhando para trás, mas na verdade não é. Quem observar o tempo da Inquisição vai saber que hoje nós vivemos um tempo bem diferente. Quem observar as pessoas que viviam no tempo das guerras, das grandes guerras, da última grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que a maioria das atrocidades já não são aceitas pelas mentes atuais. Existem ainda alguns que querem, aceitam, existe sim. Tem alguns que ainda não conseguiram. Mas a maioria de nós vive em busca do bem. Se a vida fosse uma só e o ser espiritual fosse de se desfazer, para que diacho a gente estaria se preocupando com isso? Por que a gente ia se preocupar em ser moral? Por que a gente ia se preocupar em não derrubar o outro? Né? Em não passar por cima do... Não, eu vou passar, porque só tem essa vida mesmo. Salve-se quem puder, né? Então, dentro do nosso próprio psiquismo, tanto que chega uma pergunta aqui que Kardec pergunta aos espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem nas suas consciências. Isso, para mim, é cada vez mais evidente. Nós não fazemos nada de errado que a nossa consciência não nos acuse. Né? Que a gente não faça um juízo de valor daquilo que fazemos e do que pensamos. Por mais que às vezes as decisões continuem equivocadas, a gente continua pensando e repensando. Então não faz sentido ser assim se fosse para terminar no fim dessa vida. Não tinha porquê. Não, a gente não pode esquecer mesmo, não. As coisas que aconteceram, né, a gente não deve esquecer não mesmo, Alex. A gente deve utilizar como o que não ser, né? Inclusive, tem algumas pessoas que nos mostram aquilo que a gente não deve ser. Tem gente que nos ensina muito, mas tem algumas das pessoas que nos ensinam o que a gente não deve fazer, né? Porque é impossível conviver com algumas pessoas e a gente não quer ser igual a elas. Então, tudo que aconteceu e que nos acontece, que nos aconteceu, é para o nosso adiantamento e para o nosso melhoramento. Não é para a gente esquecer, passar por cima, fazer de conta que não aconteceu. É para que a gente construa e entenda que aquilo não pode realmente mais voltar. Né? Como aqui no Brasil tem esse pessoal aí que gosta de falar sobre volta da ditadura militar, né? Essas são coisas que a gente não deve pensar em volta, em acontecer novamente. São aprendizados que aconteceram que devem ser ensinamentos de como a humanidade não deve caminhar. O que está acontecendo em guerras em diversos continentes, inclusive aqui no Brasil, lá em Salvador, um bocado de situações de guerra, pequenas guerrilhas acontecendo em bairros da nossa capital, do nosso estado. Essas são coisas que devem nos ensinar o que não pode mais acontecer. Mas nós estamos encarnados com espíritos dos mais diversos graus de adiantamento. E eles também estão passando pelo aprendizado deles. Eles estão nos ensinando o que nós não devemos mais fazer e estão fazendo também a gente espiar algumas coisinhas nossas, né? Nos ajudando a espiar, principalmente as vítimas, né? As pessoas que estão envolvidas de alguma forma, mas nós também observadores, às vezes distantes, mas a gente precisa tirar uma lição de todas as coisas que estão acontecendo no planeta nesse momento.
Até a questão da onça aí, que virou notícia, que acabou assassinando uma pessoa. Assassinando não, porque assassínio é algo que o ser humano faz, né? Mas ela acabou cometendo este ato que é do seu próprio instinto natural. Quem está no lugar errado são as pessoas, né? No meu entendimento. Mas, de alguma forma, isso nos ensina sobre o quanto que a gente já ultrapassou o limite da natureza. E o quanto que a natureza tem nos respondido, tanto nas questões de aquecimento, nas questões de mudanças climáticas, quanto nos comportamentos animais. Então, todas essas coisas que nós vivemos e que ainda estamos vivenciando são para que a gente aprenda. De alguma forma, de longe ou quem está vivendo lá de perto, estão vivendo aprendizados muitas vezes terríveis. Boa noite, meu irmão Raimundo Salles. Vou continuar aqui, né? Que eu parei para falar sobre a nossa consciência, né? Sobre o crescimento da nossa consciência, sobre esse despertar que a gente tem da prática do bem, por exemplo. Para que de acha a gente ia querer praticar o bem? Para que a gente ia querer, né, buscar viver moralmente? Para que a gente ia querer trabalhar com ética? Se não fosse porque nós estamos nos preparando para a nossa próxima existência. Não faria nenhum sentido. Eu ia querer, né, passar por cima de tudo, eu ia querer... Meu Deus, só tenho essa vida. Eu vejo pessoas que dizem assim: esta vida é nossa única vida, a gente tem que curtir e aproveitar. Eu conheço várias pessoas que falam isso. E aí a pessoa vive como se não tivesse amanhã, né? Muitas dessas pessoas, inclusive, têm uma moral elevadíssima e não são pessoas que vão ferir ninguém. Eles estão ferindo a eles próprios. Aí já é um processo do seu próprio autoconhecimento que está em caminhos de acontecer. Boa noite, Castron, seja bem-vindo. Então, esse nosso processo de crescimento único, quem vive assim, achando que essa é a última vida, e que é a única vida, mesmo assim ele vive sob a égide de uma moral que está na sua própria consciência. Sob a influência da sua própria consciência voltada para o bem. Percebam, né? Todo mundo conhece alguém que vive assim. É minha vida, eu tenho que curtir essa vida é só essa mesmo, eu tenho que aproveitar. Mas perceba que essa pessoa tem pensamentos voltados ao próximo. Então, de alguma forma, ela está preocupada em ser boa, em praticar o bem, mesmo que seja a última vida, né? E isso, né, não faz muito sentido quando a gente pensa muito materialmente e quando a gente acha mesmo que essa é a única vida. Vamos aqui voltar para Miramês, que ele explica melhor do que eu. É possível que uma pessoa que já aprendeu tudo não precise mais voltar? Sim, é possível. Inclusive, eu acho isso engraçado, porque todos os espíritos que alcançam este patamar, eles dizem assim: mas eu preciso ajudar os que ficaram. Né? Então, ou eles ajudam da própria esfera espiritual, ou eles acabam reencarnando, Alex, porque você aprende tanto que você entende que você não pode ir sozinho. Você tem que voltar para carregar os demais. Eu acho interessantíssimo. Eu fico pensando assim, como é que Bezerra de Menezes não aceitou, né? Como é que Bezerra de Menezes não aceitou que ele já podia subir para as esferas, né? Já tinha aprendido tudo. Não, ele disse: enquanto tiver uma alma sofrendo neste planeta, eu estarei aqui. E está nos auxiliando
mas, né, preparando equipes espirituais para o socorro daqueles que estão sofrendo no mundo físico e também no mundo espiritual. Então, o que acontece com os espíritos que se adiantam, que crescem, que evoluem, é que eles acham que não vale a pena ir para lá e ficar lá, né? Como as pessoas pensam que é evoluir, que é ficar lá contemplando somente. Na verdade, não é assim, não. Tem que trabalhar, né? Sempre tem que trabalhar. Ninguém nunca para de trabalhar. É exatamente o que acontece quando os espíritos evoluem bastante. É que eles têm um desejo cada vez maior de ensinar isso aos outros. Isso. E nas diversas moradas, né? Salles está me ajudando aí. Responda, Salles, por favor. Me ajude. Vamos continuar em Miramês. Na Terra, muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens. E a doutrina espírita rasgou o véu, anunciando com mais clareza pelos fatos que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, que se acentua cada vez mais à medida em que crescem os talentos espirituais. Compete a cada um trabalhar nessas descobertas de si mesmo, estudar e meditar sobre esse transcendental assunto e não se esquecer de orar, pedindo a Deus para nos ajudar a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto nos conforta e nos anima. As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina. Mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências e em experiências, e essas experiências são individuais. O maior professor nesse caso é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo-Poderoso. Quem já encontrou em uma oração um certo consolo? Quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos espíritos agentes de Deus que velam por todas as criaturas do Senhor. A razão, por vezes, nos dá notícias de que a alma sobrevive à chamada da morte, mas somente a intuição nos livra de todas as dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. Estes, às vezes, nos levam a sensibilidades maiores. Eu falei isso no início, né? Como eu já acho que eu já nasci sabendo, né? Eu nunca tive dúvida da existência dos espíritos. Então, claro que eu tenho meus questionamentos e sempre tive muitos questionamentos, né? Uma pessoa muito questionadora, e desde criança, mas assim, nunca duvidando de que algo existia, porque os sentidos não me permitiam deixar de acreditar, né? Então, mas eu entendo que pessoas que são mais materialistas, pessoas que são mais céticas, têm mais dificuldade de sentir, né? Para mim, Deus, por exemplo, não é uma questão de crer, é sentir, é somente saber, porque Ele é. Porque não existe explicação para tudo que não seja Deus. Porque o que existia antes do Big Bang, né, Raimundo Salles? O que existia antes do Big Bang, toda aquela energia, todos aqueles elétrons em ebulição, que fizeram uma explosão e formaram universos e multiversos que ninguém do humano consegue explicar, ali é Deus, né? Então, para mim é simples. Assim que eu deixei de entender que Deus
não era aquele homem sentado com um cajado, dando as penas para um e para outros. Aí eu abri minha mente e entendi o resto todo. Mas é uma questão mesmo, como o Miramê está dizendo aqui, não é uma coisa de provar. Não é uma questão que você precisa, catalogar cientificamente, meio mundo de provas. Nós recebemos provas o tempo inteiro. Mas é muito mais uma questão de sentir. Procuremos conhecer as vidas dos conhecidos como santos ou místicos, que logo entenderemos, porque vivemos bem como a contínua comunicação que eles mantiveram com o mundo espiritual. A própria ciência, com o tempo, irá propagar a existência da alma. Já está chegando também. Já estão alcançando aí diversos cientistas, inclusive aqui no Brasil, na USP, que tem um interesse incrível. E eu acho isso o máximo, tem um interesse incrível em provar. E consegue alcançar. A física quântica tem alcançado a energia, na sua mínima parcela. E aí começa a entender a energia além do que é material. E aí começa também a uma pesquisa mais ampla, mas eu também não posso entrar muito nesse assunto, porque não tenho capacidades ainda. Precisarei de algumas existências para explicar. Mas como eu sei que então quando eu vejo assim dizer, meu Deus, a ciência provou uma energia fora do que é material. Eu digo, eu já sabia disso. Que bom que eles estão, conseguindo encontrar essa energia. A própria ciência, com o tempo, irá propagar a existência da alma. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais, verdades essas que todas as religiões vêm propagando há milênios. O Espiritismo desfraudou a bandeira da imortalidade com provas das mais lúcidas. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua com mais amplitude de consciência. E que bom que nós fomos convidados a abrir essas nossas consciências para esse novo momento, para essa nova forma de ver e sentir, para essa nova forma de despertar, porque nós em diversas existências já despertamos de muitas coisas. Inclusive, nós estamos hoje na nossa melhor versão. Se você quer saber o que você era na sua vida anterior, problematize um pouquinho mais quem você é hoje, que você vai entender mais ou menos quem você era, Então, a gente precisa entender que a lei da natureza é lei de progresso. E essa é uma lei que é estudada aqui na doutrina espírita. Nada caminha para trás. Tudo progride para a infinita luz. Tudo progride para o bem, para algo superior, Então, nós estamos também nesse processo porque fazemos parte da natureza, embora a gente ache que somos fora da natureza e dominamos ela. Mas, na verdade, nós fazemos parte desse todo, sendo individualidades que estão em processo de evolução, de aprendizado e de amadurecimento. Por isso, cada vez mais devemos estar conscientes do nosso papel no mundo, no nosso mundo interno e no mundo exterior, Porque cada um de nós, embora a gente às vezes não entenda qual é o meu propósito, qual é a minha missão, Tem esse negócio de propósito aí no mundo dos coachings. Eu vou lhe dizer, que eu já disse algumas vezes aqui, eu acredito que o nosso propósito, a partir do que já estudamos aqui na doutrina espírita, a partir dos ensinamentos do nosso mestre maior Jesus, que ninguém vai dizer agora que Jesus não existiu, que não aconteceu, não vamos voltar mais para esse ponto, viu? Já passamos disso. O que nos ensinou Jesus é que o nosso propósito é ser amanhã melhor do que fomos hoje. Se eu fiz algo ruim hoje, que amanhã eu busque fazer coisas melhores. E assim sucessivamente todos os dias.
E assim a gente vai encontrar com o nosso melhor momento quando nós deixarmos essa existência. Que a gente esteja cada vez mais desperto, que nossos sentidos se aflorem para a exploração das energias que nos circundam, principalmente as energias maravilhosas dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos espíritos que desejam a nossa evolução e o nosso bem. Que a gente se conheça a ponto de não permitir que pensamentos dominem a nossa existência. Quem manda é você, a sua consciência. Por isso que às vezes é difícil entender que somos seres espirituais. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando você tem um pensamento e você diz assim, que pensamento foi esse? Significa que você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa estes pensamentos. Você é um ser espiritual que utiliza esse corpo físico para o seu crescimento. E que muitas vezes energias deletérias que nos rodeiam dominam as nossas mentes e a gente já não sabe mais nem quem a gente é. Então, tome de volta a sua consciência, tome de volta as forças e o domínio da sua existência, porque o seu propósito é amanhã ser melhor do que o que foi hoje. Que o Senhor nos envolva em sua infinita luz, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos cumprir esse propósito de infinito amor na Terra, para que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. Que possamos seguir os caminhos do nosso Mestre, amando e respeitando a nós e a Deus e a todos. Que nós possamos tocar o mundo com este amor, transbordando através do nosso sorriso, do nosso olhar e dos nossos exemplos, em qualquer lugar onde nós estivermos. Que o Senhor seja a nossa luz através do nosso anjo guardião. E que essa semana seja iluminada pela doce presença de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo grande. Até terça.